vamos falar a palavra do Senhor. Daniel 9:23 diz assim: no princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão. Eu quero chamar a atenção de todos, porque esta é uma palavra profética que requer muita atenção para que se possa entender. O capítulo 9 do livro do profeta Daniel diz respeito a uma visão que pelos teólogos da atualidade é chamada de as 70º semanas proféticas proferidas por Daniel. Este capítulo 9 fala de uma visão que Deus mostrou ao profeta, e esta visão ela tem um período de tempo a ser cumprida. O cumprimento desta visão está até por se concluir. E você há de observar no mesmo capítulo 9 e o versículo 24 que o profeta de Deus nos faz ver o seguinte: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. No versículo 25 está escrito: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas, será tirado o Messias, e não será mais, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até ao fim haverá guerra. Estão determinadas assolações, e ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Queridos amigos, eu tenho-vos nesta noite uma mensagem de Deus que de alguma forma despertará em vós uma responsabilidade tal qual nunca foi despertada. E a mensagem é esta: a Bíblia Sagrada nos ensina aqui que no registro profético existem 3 grupos de semanas, só que uma semana dessa equivale a 7 anos. O registro profético da quantidade de semanas contidas neste capítulo 9 também foi vacinado, foi elaborado, foi dito pelo profeta Jeremias, cuja descrição profética está no livro de 2 Crônicas, capítulo 36. E nós, estudando estes pontos destas semanas, descobrimos o seguinte: é que se cada semana corresponde a 7 anos, o primeiro grupo das semanas contidas nesta profecia é o grupo das 7 semanas. Estas 7 semanas, multiplicando-se, encontraremos um período de 49 anos. Estes 49 anos que você observa no primeiro grupo das semanas está registrado na Bíblia como o período da reconstrução de Jerusalém. Os 2 livros na Bíblia que você há de encontrar esse registro histórico
destruída. E aqui eu não posso estar feliz, porque de fato a minha cidade está completamente destruída. O rei então, ao ouvir as palavras de Neemias, ficou completamente sensibilizado e disse então para Neemias: o que queres então que eu faça? Ele disse: eu quero que o Senhor me dê uma carta de recomendação, porque eu quero liberdade da sua parte para ir restaurar a minha terra, e quero também na mesma carta ter liberação para que eu possa tirar vigas das matas que pertencem ao seu império. O rei da